Opa, meu nome é Edilson Ferreira e eu ajudo implantodontistas a obter previsibilidade com seus implantes. Nós estamos numa sequência de lives, né? Hoje é a última live abordando o tema previsibilidade com seus implantes dentários. Tá? Hoje nós vamos, vai ser uma live bem interessante. Vai ser bem interessante porque hoje eu decidi, na última live, né, dessas 10 que a gente fez aí nas últimas 2 semanas, de falar para o pessoal justamente o quê? Qual é o efeito colateral, né, de quando você aumenta a previsibilidade dos seus implantes? Porque muitas vezes o profissional não vê, né, quando ele está aumentando a previsibilidade, o que ele recebe a mais com isso, né? Qual é o efeito colateral que ele nem percebe? Então é sobre isso hoje que a gente vai abordar, que a gente vai estar falando, tá bom? Eu gostaria primeiro de convidar vocês a participar. Na próxima semana eu tenho um workshop, né? Meu workshop sobre previsibilidade nos implantes dentários. Serão 3 aulas online, né? E totalmente gratuito. Então é só você se inscrever, deixar o seu e-mail, se cadastra lá com o seu e-mail, me autoriza e eu vou te mandar os links das aulas. Serão 3 aulas falando sobre previsibilidade. O que, para que e como obter previsibilidade nos seus implantes dentários, tá certo? A gente sempre tem que fazer assim, eu sempre faço uma colocação inicial, né, abordando sobre previsibilidade, porque não são as mesmas pessoas todos os dias, então eu vou sempre fazendo uma colocação. Para que então você quer ter previsibilidade? Ou para que você deve ter previsibilidade nos seus implantes dentários? Você precisa entender. Eu sempre falo que como é o mais fácil, né? Só que só quando você como obter, né, qualquer coisa, eu falo só como e não o porquê, ou não entender o porquê que você necessita daquilo, você não consegue se desenvolver, você não consegue ter o ciclo evolutivo, você não consegue evoluir dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, dentro de um trabalho, dentro de uma técnica. Então, se você não sabe por quê, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente sempre fala. Então, por que ter previsibilidade nos implantes dentários, né? E eu sempre falo que são vários pontos, são vários tópicos que a gente precisa entender que a previsibilidade nos traz. Só que a live de hoje nós vamos abordar justamente sobre isso, porque são vários tópicos que a gente tem de benefícios quando a gente tem o quê? Quando a gente aumenta a nossa previsibilidade. Porque assim, ó, as pessoas, quando você usa, eu vou dar uma analogia aqui, quando você usa a técnica convencional para instalação de implantes e usa a implantodontia analógica, você tem previsibilidade, né? Mas qual é a quantidade, qual é a quantia, qual é o valor dessa previsibilidade? Quanto de previsibilidade você tem na entrega do seu tratamento, né? E na implantodontia digital, quanto é que você tem? Então você precisa entender primeiro o que é e depois para que você precisa, né? Então eu sempre falo, eu sempre conto a minha história, né? Por que eu queria ter mais previsibilidade nos meus implantes? Que eu não estava contente com aquela previsibilidade que eu estava tendo. Porque eu não tinha segurança, por exemplo, né? E muitos dos profissionais vão enxergar o quê? Somente um dos benefícios. Muitas vezes ele vai entrar, esse profissional vai querer ter previsibilidade para ter mais segurança na instalação dos seus implantes, por exemplo, né? Vai ter aquele profissional que quer ter mais o quê? Resultado protético. Só que muitas vezes, se ele só vê um benefício, ele acaba não enxergando os outros, os efeitos colaterais que a entrada, que o início, né, de você aumentar a sua previsibilidade, o que vai te trazer de benefício. Então, por isso a live de hoje, então vai estar super interessante, é importante vocês estarem participando. Hoje a live não vai ser virada, a live vai ser nesta posição mesmo, em pé, né? Deixa eu só ajustar aqui, isto, beleza. Então, entendendo para quê, né, o primeiro passo. Quando você entende, fica fácil de você querer e aí sim de como obter, tá? Então eu sempre digo o seguinte, ó, você imagina assim, vamos falar da necessidade de segurança que você tem, né? Eu vou trabalhar na região posterior e eu não me sinto confortável, porque eu tenho um nervo alveolar inferior e eu faço uma quantidade pouca de implantes, eu não me sinto seguro quando eu vou trabalhar nessa área. E se você não se sente seguro, você se estressa,
né? E aí, consequentemente, é um ciclo todo que ocorre, que se desenvolve com a tua insegurança, com o teu medo. Aí você não consegue instalar o implante na posição correta, né? Consequentemente, então vamos lá, vamos pensar. Então, por insegurança, por falta de segurança na instalação, você não instala o implante na posição correta. Quando você não faz a posição tridimensional correta do seu implante, você não tem longevidade dos teus casos. Você não tem resultado protético, tá? Então vamos lembrar, eu fui fazer especialização de implantodontia justamente para o quê? Por que você foi? Você tem que fazer, você já tem que começar lá atrás, tem que fazer um exercício. Eu fui para me posicionar melhor no mercado. Não, eu gostava de cirurgia. Não, eu queria ganhar mais. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí você conhece a implantodontia e você conhece a técnica convencional, que é a técnica que foi desenvolvida lá há mais de 40 anos atrás, pelo professor Banimark, tá certo? Lá em 1958, né? Para ser mais preciso, 1960, e tá tudo certo. É uma técnica que tem previsibilidade, mas ela o quê? Então entenda primeiro a palavra previsibilidade, é você conseguir prever aquilo que você vai executar lá no final. Então você planejou uma situação, fez um planejamento reverso para entregar uma prótese, só que neste caminho, né, vamos dizer, da instalação do implante até a finalização com a prótese, qual que é a parte importante? É o posicionamento, é a base da sua casa, é o alicerce da sua casa, é o posicionamento do seu implante. E isso vai te levar ao quê? Muitas vezes do céu ao inferno. Por isso que você precisa identificar onde é que você está tendo problema. Eu sempre falo isso. Se você não está tendo problema com a técnica convencional, eu sempre falo, essa live não é para você, tá? Porque o primeiro passo é você ser humilde o suficiente para reconhecer, nossa, de fato eu estou tendo dificuldade na instalação dos meus implantes. Esse é um exercício difícil, parece ser muito fácil, né? Porque o dentista vive na adrenalina, ele vive assim no desafio. Quanto mais difícil a cirurgia, maior é o desafio para ele e acaba se tornando o quê? Fica mais adrenalina e ele fala assim, poxa vida, consegui resolver. Mas conseguiu resolver com sofrimento, instalou um implante onde tinha o osso e não na melhor posição, e vai entregar para o seu paciente não o melhor. Você vai entregar aquilo que você conseguiu colocar no seu implante lá dentro do osso, se preocupando somente com a osso-integração. Então esse é um conceito lá de trás, né? Se você já tem possibilidades de entregar, de ser mais previsível, né, nos seus tratamentos com implantes, não tem por que usar, né? Um dos efeitos colaterais, tá, da previsibilidade com seus implantes dentários chama-se posicionamento de mercado, né? Até hoje, eu abri a caixinha de perguntas no meu Instagram e vieram algumas perguntas, no final eu vou responder. E várias delas falam sobre rentabilidade, né? Então, por isso que eu falo, identifica o seu problema. Qual é o seu problema? É segurança? É posição tridimensional? É resultado protético? O que você precisa melhorar, né? Porque com a previsibilidade você consegue ver o final do seu resultado. Com reprodutibilidade, você consegue ver o planejado antes de executar. Só que você consegue reproduzir esse resultado. Então é diferente de planejamento reverso na técnica convencional, né? Planejamento reverso na técnica convencional, você molda o seu paciente, faz um enceramento, fica bonito, fica lindo, fica maravilhoso, está montado em articulador. Só que aí na hora de você fazer a base, que é a colocação do seu implante, que você tem que colocar na região correta, né? Na inclinação, né, certa para que você tenha emergência protética. Aí você não tem essa previsibilidade. E está tudo certo, se você acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, eu acho que não tem problema. Por quê? Porque você ainda não está enxergando a necessidade. É o que eu falo. Se você não vê a necessidade, né, de melhora, você não consegue melhorar. Então, por isso, o primeiro passo, eu tenho que melhorar aonde? Eu estou descontente com a segurança, eu estou descontente com o posicionamento tridimensional, eu estou descontente com o resultado protético que eu tenho tido. Identificou isso, aí você esquece o problema. Bom, eu preciso melhorar, qual é o caminho que eu tenho para melhorar? É buscar previsibilidade nos meus resultados, para que eu possa o quê? Entregar para o meu paciente aquilo que eu planejei.
E volto a dizer, previsibilidade é diferente de planejamento, tá? Planejamento você tem que fazer para instalar seus implantes, ou da maneira analógica ou da maneira, vamos dizer, digital. Planejamento, não dá para você trabalhar sem planejamento, né? O paciente não pode chegar lá na sala na tua recepção, na tua sala de espera, por exemplo, e falar, não quero fazer um implante, e vem na cadeira e você faz na hora, né? Por quê? Porque daí você não tem planejamento. Tudo que não tem planejamento, você não tem o GPS, você não tem o caminho de onde você sai para onde você tem que chegar, né? Então, previsibilidade é diferente de planejamento, tá? É você prever antes de executar e conseguir reproduzir, é você ter aquela trajetória do caminho todo, desde o início da instalação do seu implante, da colocação na posição certa, né, na posição correta, até a entrega da sua prótese, tá joia? Isso é que é importante, você tem que saber isso aí, por isso que eu bato tanto nessa tecla, tá bom? E você consegue executar e reproduzir tanto o implante quanto a prótese, né? É reprodutibilidade, é isso que eu busco. Então, deixa eu contar a minha história para vocês, né? Mais uma vez eu vou contar um pouco da minha história. Sempre eu conto um pouquinho, um pedacinho da minha história. Uma vez chegou um paciente que me procurou, né, na clínica, isso há uns 20 anos atrás. E não era um caso complexo, não. Era um caso até que, vamos dizer, de relativa simplicidade, mas que me deu uma insegurança muito grande, né? E aí eu comecei a pensar e comecei a refletir, né? Porque quando você começa a sofrer, quer dizer, o paciente te procura para resolver um problema, mas quando você começa a sofrer para resolver o problema de um paciente, tem alguma coisa errada, né? E aquilo me fazia sofrer, sabe? Primeiro, trabalhar em posterior de mandíbula me fazia sofrer muito, né? Em região anterior, né, me fazia sofrer muito, por quê? Porque eu não tinha resultado protético, e eu fui professor de prótese por muito tempo, né? Por muito tempo assim, 10 anos, né? Muito tempo lá atrás também, antes de eu entrar na cirurgia. E o que me fez entrar na cirurgia é justamente porque eu detectei que para que eu tivesse, porque eu já contei também isso para vocês, o início da integração era feito em equipe. Um profissional fazia a cirurgia e o outro profissional fazia a prótese. E eu sempre sofria com o resultado da prótese. Por quê? Porque eu via que aquela posição do implante que estavam me entregando não era o ideal. Foi aí que eu comecei a buscar, que eu comecei a fuçar nas coisas, e numa viagem que eu fiz para um congresso da Academia, né, Europeia de Osteointegração, eu descobri o início da pesquisa de cirurgia guiada. E aquilo foi de encontro à minha necessidade, né? Supria os meus medos, supria as minhas inseguranças. E aí fez com que eu fosse atrás e que eu começasse a evoluir, começasse a crescer dentro da implantodontia. E aí eu sempre falo que a gente é como uma árvore, a gente nasce um tronco. Quanto mais você sabe, mais você vê que você não sabe, né? Então, quanto mais você enxerga a tua necessidade de melhora, mais você quer melhorar, mais você quer entregar para o seu paciente. E aí, como eu fazia a parte da prótese no início da dupla, eu fui para a cirurgia. Por quê? Porque eu identifiquei que o problema estava na base da casa. Não adiantava eu ter só o implante ósseo integrado. E como é que eu ia resolver a questão da prótese? A questão de longevidade. Então é isso que me fez o quê? Ir crescendo e buscando mais, né? Então eu volto a dizer, se você sofre quando você vai resolver um problema do seu paciente, está errado, você não está feliz. Se você não está feliz, isso não é novela, né? Porque novela, se você não está feliz é porque não é o final, não tem nada a ver. Mas eu falo assim, se você está sofrendo é porque está errado. Você tem que ir atrás, você tem que ver, você tem que buscar um caminho. E aí, se você não enxerga a tua necessidade, você não vê a solução. Então, o cavalo arriado passa na tua frente várias vezes. É o que eu falo, as pessoas me perguntam, Edilson, quando é que eu devo? Quando é que você acha que é o momento certo de eu entrar, vamos dizer, na implantodontia digital, ou entrar na cirurgia guiada? O momento certo teria sido há 4, 5 anos atrás, né? Para você já ter o ciclo evolutivo da técnica, que eu acho que é fundamental, né? Para você ter previsibilidade, você precisa primeiro enxergar a necessidade dela. Quando você enxerga a necessidade, você começa a buscar a solução e começa o ciclo evolutivo, você começa a evoluir, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns casos clínicos, só para que a gente possa sedimentar, tá bom?
Então, previsibilidade é diferente de planejamento, tá bom? Então, previsibilidade na implantodontia. Primeiro, por quê, para quê e como você pode conseguir. Eu já falei nesses últimos 10 dias a respeito disso, né? Então, para que você entrar na implantodontia digital? Para você se diferenciar no mercado, por exemplo. Para que eu vou fazer a live de ontem? Para planejamento virtual. Para que você tenha segurança, para que você tenha previsibilidade, para que você possa entregar o melhor para o seu paciente. Ah, eu não estou contente com o meu posicionamento de mercado. Você vai conversar com os colegas, com os profissionais, você muitas vezes tem até vergonha dos teus casos, né? Ou, né, poxa vida, você não está tendo um respeito adequado. O teu paciente não está reconhecendo, né, o teu caso. Então, tudo isso é que você precisa ver primeiro, né? E aí os efeitos colaterais da previsibilidade, eles vão acontecer, eles vão chegar, né? Então você entra buscando segurança e você consegue resultado protético. Aí você começa o quê? A subir o teu nível de exigência com você mesmo, né? O teu desenvolvimento, o teu ciclo evolutivo. E aí você percebe que você é capaz, você percebe que você não precisa sofrer. Porque eu falo assim, ó, técnica convencional é muito boa, lógico que é. Mas se a gente tem a possibilidade de uma técnica que nos ofereça mais segurança, previsibilidade com resultado, né? E vou falar um outro tópico aqui que é interessante, um outro efeito colateral que a previsibilidade me dá, é facilidade de resolver casos complexos, né? É rapidez de procedimento cirúrgico. Isso não é o benefício, tá? Por isso que eu falo de efeito colateral, tá? Você fazer um protocolo bimaxilar hoje, em vez de levar 4 horas, você fazer em 2, quer dizer, resolver um caso de alta complexidade com previsibilidade e ainda com menor tempo, né? Esse é um efeito colateral, né? Muitas vezes você se frustra. Eu falo assim, ó, o meu primeiro implante eu demorei 3 horas, gente. Para vocês terem uma ideia, 3 horas. É tempo pra caramba, né? O procedimento cirúrgico para instalar um implante. Mas é assim, né? Porque quando você começa a técnica convencional, ou você é inconsequente e vai de uma vez e vai com força, ou você é muito cuidadoso. Eu era daqueles que era muito cuidadoso. E isso me fazia sofrer também, né? Porque eu via muitas vezes um ponto também que você não deve se comparar a ninguém, tá? Você deve executar o teu trabalho da melhor maneira possível, entregando o melhor para o seu paciente sem se preocupar. Mas aí, quando você fica com mais tempo livre, olha, um outro efeito colateral. Então você tem um procedimento com mais segurança, com mais precisão, mais previsibilidade, mais rápido e você tem mais tempo livre. Ou para a sua família, ou para você cuidar da tua saúde, ou para você estudar, ou para você atender um outro paciente, né? Então tudo isso acontece quando você está buscando a previsibilidade. Todo esse efeito colateral entra dentro de você e entra dentro da sua clínica, né? Esses efeitos colaterais, eles começam a acontecer. Só que você não vai perceber se você não der o primeiro passo, né? O primeiro passo é fundamental. Se você não der o primeiro passo, você não vai ter os efeitos colaterais. Você não vai ter os benefícios. E o primeiro passo qual é? Né? Se você tem dúvida se você deve aumentar a sua previsibilidade ou não, te convido de novo. A partir de segunda-feira, um workshop Previsibilidade nos implantes dentários. Serão 3 aulas gratuitas, muito conteúdo, explicando tudo que eu falei nesses 10 dias. Né? Entendeu? Para que você possa entender onde é que a previsibilidade pode te ajudar, ou pode melhorar a tua vida. Então, o primeiro passo é esse. Se compromete só a assistir. É um evento online, gratuito, né? Assiste e avalia. E verifica se tem algum ponto dentro que pode te ajudar. O primeiro passo é esse. Participa, se identifica e aí depois você pensa se é o caminho que você deve seguir, né? Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas agora, né? A gente está no momento de crise, no momento de Covid. Gente, a hora é agora, né? Você já parou para pensar que toda grande mudança que acontece na nossa vida é em momentos de crise? Te dar um exemplo.
Se você tem um relacionamento que é doente, que é ruim, que te faz mal, a hora que melhora. No momento de crise que você abandona aquilo, né? Então, na crise é que você se reinventa. E a previsibilidade que a implantodontia digital, a técnica de cirurgia guiada te dá, é a hora, talvez, de você começar. Esse é um outro efeito colateral da previsibilidade. É te fazer caminhar, é te fazer sair da onde você está para um passo à frente, né? Só que, volto a dizer, você precisa enxergar e precisa querer isso aí. Não adianta só eu mostrar, tá? Então, um caminho leva ao outro, né? Então, se você tem a dificuldade de segurança, você entra para a previsibilidade, porque eu preciso melhorar a segurança. Como efeito colateral, você vai ter o quê? Posicionamento tridimensional correto. Olha só. Que é um benefício que está diretamente relacionado e ligado ao quê? Ao resultado protético dos seus casos. E o resultado protético dos seus casos te dá o quê? Além da satisfação pessoal, é o maior cartão de visita para o seu cliente, né? Porque ele vai sair falando e você consegue se posicionar melhor no mercado. Você consegue cobrar mais pelo teu trabalho. Você consegue ser reconhecido pelo seu paciente. Porque o paciente, aquilo que eu já falei isso, mas eu volto a dizer, o paciente não se preocupa se você está colocando um prego, ou um parafuso, ou um pedaço de pau ali como implante. Ele não quer saber a marca comercial, por quê? Porque ele confia em você, né? Ele quer o dente dele, ele quer o resultado protético. Então, o projeto arquitetônico da casa, do sorriso do seu paciente, você precisa conseguir entregar. E para você conseguir entregar, você tem que ter previsibilidade, tá joia? Deixa eu ver aqui. Tá fazendo uma solicitação? Vamos ver aqui. Solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Evander Rodrigues Brasil. Enviou? Tá por aí, Evander? Quer participar? Dá um alô aí que eu te aceito aqui para você entrar comigo aqui ao vivo. Tá por aí? Não. Se não tiver, fez aqui. Vamos lá. Beleza. Não deve estar aqui não. Tá joia? Não tem problema, tá bom? Então vamos lá, vamos sequenciar aqui. Então a implantodontia analógica e digital, tá certo? Analógica, ok, tá por aí? Tá numa internet boa, Evander? Vamos aqui, vamos lá. Solicita aí para você entrar ao vivo. Vamos lá. Vou te aceitar aqui. Se tiver numa internet boa, você já entra, a gente bate um papo. Está conectando. Opa! Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, pô. Que coisa boa, pô. Coisa boa falar com as pessoas. Pois não, é Evandro? Everdan. Da onde você fala, Everdan? Certo. Não. Nós estamos aqui há uns 20 minutos. Você fala da onde, Everdan? Belo Horizonte. Estou aqui à sua disposição. Pode fazer a sua pergunta ou a sua colocação, por favor. Certo, tá ótimo. Hoje é assim, Everdan. Na realidade, eu fiz uma sequência de 10 lives falando sobre previsibilidade com os implantes dentários. Hoje, sequência de 10, porque a semana que vem eu tenho um workshop que eu vou estar falando, abordando sobre previsibilidade, que serão 3 aulas gratuitas e online. Eu não sei se você já está cadastrado, senão você se cadastra aqui na minha bio, deixa o teu e-mail, que vai ser bacana. E hoje, a live de hoje, a gente está falando sobre os efeitos colaterais de quando você aumenta a previsibilidade na instalação dos seus implantes. Que é tudo que acontece de bom sem a gente perceber. Que a gente entra buscando, então é isso que a gente está abordando hoje. Aí então você volta daqui a pouco. Se quiser fazer alguma pergunta, já fica à vontade, você já está aqui. Então tá jóia, vamos lá. Beleza, valeu, abraço. Obrigado por você estar participando. Valeu. Pessoal, então vamos lá, vamos aqui, deixa eu só. Aqui, deixe-me. Beleza, vamos lá. Agora, Evander, só você sair aí, deixa aqui eu te fechar aqui, remover, beleza, aí, tranquilo. Então, pessoal, a implantodontia analógica
que é que 95% dos profissionais utilizam e está tudo certo. Eu volto sempre a frisar isso, eu não tenho nada contra a implantodontia convencional, né? E aqui eu estou aqui para mostrar, eu vim nessas 10 lives mostrando que você tem um outro caminho, você tem uma outra porta para que você tenha mais previsibilidade com o resultado dos seus implantes. Você tenha mais previsibilidade com a instalação dos seus implantes, tá? E nós temos, então, a implantodontia analógica, que é a convencional e que utiliza a cirurgia convencional, que faz o planejamento reverso e utiliza um guia multifuncional, que vai ser um guia que vai te orientar no ponto de ataque, né, de início de perfuração, e nós temos a implantodontia digital, em que você vai usar o planejamento virtual. Se não quiser, você não utiliza cirurgia guiada, mas não tem sentido. Então, implantodontia digital, planejamento virtual e cirurgia guiada. Esses são os dois caminhos hoje, né? E eu estava falando justamente que se a gente tem mais previsibilidade com a implantodontia digital, não tem sentido você não usar, né? Primeiro passo, identifica. Olha, eu não estou tranquilo, eu não estou seguro, eu não tenho segurança quando eu vou usar meus implantes, né? Quando eu vou fazer a cirurgia. Porque eu volto a dizer, gente, eu trabalho há mais de 25 anos com os implantes dentários, já trabalhei com o professor Lanimark, e aí isso me incomodava muito, me incomodava no passado, né, o fato de eu planejar o melhor, né, planejo o melhor planejamento reverso, e aí quando eu ia instalar o meu implante, muitas vezes por qualquer um dos motivos, vamos dizer, o paciente mexeu um pouco, o paciente teve um pouco de dor, você não está num bom dia, o teu ângulo de visão não está adequado. E aí você fala, poxa vida, esse implante poderia ter ficado melhor. Então, se eu tenho uma situação que me dá mais previsibilidade, é isso que eu tenho que fazer, né? E é isso que eu fiz. E para isso, você tem um ciclo evolutivo. Você precisa entender o que é ciclo evolutivo também. É todo o entendimento a respeito da execução de um procedimento, ou de um processo, tá? Não é de uma... Então, é uma trajetória de maneira a você executar corretamente. E a maioria dos dentistas, então 95% usa a técnica convencional. Somente 5% usa a técnica de cirurgia guiada. Por que isso acontece? Então vamos lá. Implantodontia convencional, 95%. Implantodontia digital, cirurgia guiada, somente 5%. Por que será? Porque não entende o ciclo evolutivo da técnica. A maioria dos profissionais pensam assim, eu vou fazer um credenciamento em cirurgia guiada, compro um kit e vai para a clínica. E aí tem toda a dificuldade de mudanças de protocolo, tá? Então, vamos respeitar o ciclo evolutivo. Primeiro, entender se você precisa. Olha, eu preciso melhorar. Isso é o carro-chefe, isso é o que vai te fazer se movimentar, vai te sair da zona de conforto. Preciso, ótimo. Aonde eu preciso? Eu preciso melhorar o resultado protético. Não adianta você fazer plot CAD/CAM se a base do teu implante não está certa, né? Se a colocação do seu implante não está certa. Ó o Júnior aí. Ô Júnior, tudo bem? Essa situação diz que o implante poderia ficar um pouco melhor é corriqueira. Mesmo bem posicionado, poderia ficar numa posição ideal, que é muito difícil a mão livre. Exatamente. E isso faz a gente sofrer, né, Júnior? Entendeu? Isso me fez sofrer muito. Por quê? Porque daí a hora que você vai entregar, isso, aí eu vou fazer só uma partezinha aqui. Isso faz o quê? Isso já é um efeito colateral negativo. Porque aí você acaba o quê? Não se posicionando no mercado, você acaba não conseguindo cobrar do seu paciente. Por quê? Porque o resultado não está aquele que você sabe que poderia ter feito melhor, né? E procurar posicionamento ideal é o quê? Isso, gente. Então, mas esse é o primeiro passo. Você precisa reconhecer. Você está de parabéns já, você está reconhecendo isso, né? E isso é fantástico, porque para o dentista, né, reconhecer que ele pode. E outra, Júnior, você vai ver, você já deve estar usando cirurgia guiada, mas você vai ver o benefício que tem, porque você resolve a maioria dos problemas de previsibilidade, você aumenta a previsibilidade da tua técnica, você aumenta a previsibilidade da tua entrega, né? E isso te faz o quê? Olha só um efeito colateral, posicionamento de mercado, que a gente tanto falou já nas lives para trás. Por quê? Se você está no mercado brigando com 95%
Se 95% usa a técnica convencional e 5% usa outra técnica, a cirurgia guiada. Eu estou nesses 5%. Né? Eu consigo ser diferente no mercado, porque eu consigo ter mais previsibilidade. E uma outra referência para o meu paciente é o que? É a técnica. Bom, o Edilson usa a técnica de cirurgia guiada e o Júnior usa convencional. O Edilson, se você consegue mostrar isso para o seu paciente, é muito fácil, qualquer pessoa enxerga a tecnologia e sabe o valor, você se posiciona diferentemente no mercado, você consegue o reconhecimento do seu paciente, você consegue ganhar mais e ter mais rentabilidade, por exemplo. Né? É isso que eu busquei lá há 20 anos atrás, e é isso que me trouxe para a implantodontia, tá certo? É você estar satisfeito, é você estar feliz, né? Você não sofrer. Não dá para sofrer, gente, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui, porque senão a gente vai falando muito, né? E aí a gente acaba... Então, o que é um ciclo evolutivo? É um caminho descoberto que leva ao outro, né? Então, você entrou para ter segurança, você descobriu que essa previsibilidade da segurança te dá posicionamento tridimensional. Aí, como efeito colateral do posicionamento tridimensional, você consegue um resultado protético. Eu mostrei para vocês já casos estéticos de extração e colocação que eu resolvo com munhão universal, que é um munhão básico, né? E aí a gente vê mirabolantes aí, né, profissionais muito bons, são meus amigos, que usam, precisa fazer um abattement de zircônia, não, um abattement personalizado. Na realidade é para mascarar o posicionamento tridimensional do implante, tá? Então é isso que a gente tem que tentar entender. Vamos lá, Júnior. Eu penso no fator pós-operatório, conforto ao paciente, menos edema. Também, né, Júnior? Porque, em consideração, né, a técnica de cirurgia guiada, a gente tem que fazer duas analogias. O melhor pós-operatório, antigamente se falava porque era uma cirurgia flapless, né? Hoje não mais. Hoje, além de ser uma cirurgia flapless, é uma cirurgia com retalho. Mas o que dá esse melhor pós-operatório? Ó, quando você tem um procedimento, um planejamento mais assertivo, ele se torna o quê? O processo se torna mais rápido. A quantidade de anestesia é menor, né? Então, independente de você fazer um retalho ou não, mas só isso, de você ter já a posição pré-estabelecida que foi definida no ambiente de um software. Ah, Edilson, mas será que o software me dá segurança, me dá precisão? Ontem a gente abordou sobre isso, eu já falei sobre isso. Na semana que vem a gente vai falar um pouco também sobre isso no workshop, tá? Não dá para a gente abordar todos os assuntos. Mas você tem segurança, né? O software, se você alimentar ele corretamente, que é o segredo da técnica, é alimentar o software. Aí você tem um planejamento mais assertivo, o procedimento se torna mais rápido. Isso, né? Pode menos edema por causa disso. Então você tem menos quantidade de anestesia, o procedimento é mais rápido, né? Muito mais rápido. Menos anestesia, procedimento mais rápido, pós-operatório melhor. Né? Vamos dizer assim, a leitura que eu faço, eu que utilizo 95% dos meus casos, eu escuto assim, ó. Eles falam para ele, nossa, doutor, parece que eu nem fiz nada. Por quê? Não é porque aquele negócio, eu tenho mão boa para cirurgia, o meu paciente... Não, gente, nós temos que tentar minimizar isso, o pós-operatório, muito bem colocado aí pelo Júnior. Né? Então, se você tem essa previsibilidade, por que não executar? Né? Então, esses são o quê? É o ciclo evolutivo que você precisa entender que um caminho... Então, você entrou, ó. Então, vamos lá. Entrei porque eu não me sentia seguro. Descobri o posicionamento tridimensional correto. Entrei porque eu não tinha o posicionamento tridimensional correto. Você vai descobrir o quê? O resultado protético. É efeito colateral. Porque ninguém vem para a técnica, ninguém quer aumentar a previsibilidade para ter todos esses benefícios. Né? Porque você muitas vezes você não está enxergando. E se você não enxerga, não adianta você entrar. Eu quero ter segurança, precisão, posicionamento tridimensional, resultado protético, tecnologia no planejamento, quero ter rentabilidade. Você vai ter que identificar um problema. Mas você identifica, volto a dizer, você foca na solução e efeito colateral é tudo isso. Fora, esses são os efeitos colaterais principais, fora os efeitos colaterais secundários que a gente chama. Que nem agora o Júnior mesmo colocou. Menos anestesia, melhor pós-operatório. Por quê? Porque você tem mais previsibilidade. Outro efeito colateral, procedimento mais rápido.
né? Uma cirurgia que você leva normalmente 1 hora, você faz ela em 30 minutos. É um efeito colateral da previsibilidade. E o que é o efeito colateral secundário de ser mais rápido? É você ter mais rentabilidade, é você ganhar mais, né? Vamos vendo aqui. Deixa eu ver. Tá. Preservação gengival, exatamente, é sensacional. Existe muita diferença de imagem de tomógrafo para fomógrafo. Será que eu entendi? E quanto isso influencia no resultado final da cirurgia e no planejamento? Eu não entendi bem a tua pergunta, Jeb. Você conseguir fazer ela se tem diferença entre o tomógrafo? Doutor, o paciente falar que pós-operatório foi bom, é a melhor propaganda, porque esse paciente será formador de opinião, sem dúvida. A melhor coisa, viu, Júnior, é o seguinte, é isso aí. E aí eu vejo muita gente se preocupando, e não tem problema algum, é assim, não, eu tenho pouco paciente, meus pacientes não querem me pagar, é porque você não está conseguindo entregar valor para ele, você não está conseguindo agregar valor para ele. Então, é a hora de você entrar na implantodontia digital, de você se diferenciar no mercado, procurar entregar algo de diferente. E eu vejo muita gente assim, falando, eu preciso fazer um curso de marketing. Tá tudo certo, tem que fazer marketing mesmo, né? Tem que fazer o marketing, não tem nada de errado. Agora, não adianta você encher o teu consultório de pacientes, tá? E continuar executando a mesma implantodontia. Por quê? Você vai continuar ganhando pouco e vai estar trabalhando cada vez mais, se estressando cada vez mais, entregando cada vez menos. É um ciclo involutivo daí, não um ciclo evolutivo. Você precisa o quê? Descobre o caminho. Né? É isso que eu estou tentando te falar, que eu estou tentando te mostrar. O que eu estou tentando te mostrar é a porta, uma porta paralela, um mundo paralelo. Você precisa enxergar, você precisa ver e precisa querer. Aí quando você abre a porta e dá uma espiadinha, dá uma olhadinha, você fala, é isso aqui que eu quero. Existe esse mundo aqui? Existe. Né? E existe com previsibilidade. Por isso que eu estou falando, previsibilidade é tudo que a gente busca, é tudo que a gente quer. Né? Aqui, o que é fomógrafo? Eu não entendi. Diferentes marcas de tomógrafo. Exatamente. Existe diferença sim, recebe. Eu não sou um especialista, não sou um radiologista, tá certo? Mas existe sim diferenças de tomógrafo, tá? O que é importante? Você precisa ter um tomógrafo calibrado, né? Vamos dizer assim, precisa ser feita a manutenção desse tomógrafo, um tomógrafo calibrado, tá certo? Agora, existem diferentes qualidades, sim. Uma outra coisa, a técnica de aquisição de imagens para cirurgia guiada tem alguns detalhes que a Central de Radiologia vai saber te falar melhor, tá? Eu vou estar abordando um pouco também na semana que vem de previsibilidade. Será que era isso? O corretor de celular. Exatamente, Zé. Diferente, mas tem diferença sim, tá bom? Beleza? Então, os efeitos colaterais que a gente tem pode ser primários e podem ser secundários. Então eu falo assim, você tem que dar o primeiro passo, né? Não tem jeito, se você não der o primeiro passo, você não vai evoluir, né? E aí, para que você entre no ciclo evolutivo e que você possa então obter o quê? Todos os benefícios, e quando você tem o benefício da cirurgia geral, o benefício da previsibilidade, você entra no ciclo evolutivo e você começa a ter o quê? Os efeitos colaterais. E os efeitos colaterais são todos interligados, tá? E eu volto a dizer, você vai mudar de nível. Você vai falar assim, gente, esse mundo existe, por que eu não fazia parte? Né? Aí você vai atrás, eu vou dar alguns exemplos, tá? O primeiro ponto do implantodontista, né, que ele tem que melhorar, todos, né, inclusive eu também, né, é posicionamento do implante dentro do osso. Olha só, hein? Esse é o primeiro ponto, porque essa é a base. Então, aí eu vejo, tem muita gente, olha e tal, eu vou fazer um curso de enxerto ósseo. Vou fazer um curso... Gente, primeira coisa, você precisa entender posicionamento tridimensional. Hoje você tem essa ferramenta de previsibilidade, de implantodontia digital, que a gente consegue o quê?
posicionar o implante na posição tridimensional correta e verificar a necessidade de reconstrução e já fazer um procedimento reconstrutivo junto com o implante com cirurgia guiada. Olha só. Né? Agora, você, volta a dizer, você precisa querer. Se você não quer, né, a gente não consegue entrar no ciclo evolutivo. Eu vou só espelhar minha tela agora, para que a gente possa falar então um pouquinho aqui, alguns casinhos clínicos, só para a gente... Né? Então, hoje eu não virei a minha tela, mas eu vou virar minha tela agora, porque senão não fica bacana. Tá? Eu prometi que eu não ia virar, mas eu vou virar. Vocês me desculpem um momentinho só. Aí vira a tela aqui, que fica melhor para todo mundo ver. Olha aqui, um caso como esse aqui, ó. Júnior, se o Júnior estiver por aí ainda, ele vai... Né? Júnior, olha lá. Um caso como esse, eu vou mostrar o que ele dá, então, como, vamos dizer assim, como efeito colateral para a gente. Nesse caso, essa paciente perdeu esse segundo molar aí, ela teve uma fratura no segundo molar inferior, correto? A gente tratar do canal, né? Então vamos avaliar aqui, ó. Você tem alveolar inferior aqui, tá certo? Primeiro, dificuldade de você enxergar. Pode tirar os comentários, professor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Já vou tirar os comentários aí, espera lá. Beleza. Espera lá um pouquinho, deixa eu tentar. Estou tentando aqui. Desativar perguntas. Ok. Vamos ver. Parará. Olha lá, desativar. Comentar, espera lá, ixi. Ativar, solicitar participar, não, cancelar. Poxa vida, espera só um pouquinho que eu já vou tentar aqui. Espera um pouquinho, as perguntas aparecerão aqui. Cadê? Espera um pouquinho. Cancelar. Cadê aqui os comentários? Região difícil, hein? Desativar comentário. Aí, acho que melhorou agora. Beleza. Então vamos lá. Ó, segundo molar inferior, fratura, né? Diagnóstico de fratura abaixo do nível ósseo, o dente está condenado. E aí? Como resolver, né? Difícil acesso, segundo molar inferior, próximo ao nervo alveolar inferior, né? Você tem a opção, vou extrair o dente, vou esperar cicatrizar, ou eu vou extrair e vou instalar implante imediatamente, né? Que são condutas distintas. Você precisa definir qual é a conduta que você vai tomar. E aí você tem a implantodontia convencional, né? Entrar aí a mão livre, que eu falo com previsibilidade. Sim, você tem previsibilidade de osseointegração. Agora, previsibilidade de posicionamento tridimensional, nenhuma. Posicionamento, previsibilidade de resultado protético, não tem, né? E segurança, bem comprometida, né? Então, se você tem implantodontia que você pode transferir uma posição, né? Que qual é o segredo da implantodontia digital? Você transferir as informações do mundo real para o ambiente de um software e fazer o planejamento virtual, que nada mais é do que você posicionar o seu implante em relação à estrutura óssea e às imagens clínicas de um STL. Isso é fantástico. E aí você recebe um guia que vai te orientar. O segredo aqui é ver se esse paciente tem abertura bucal de 40 milímetros, para indicação da técnica, e você utiliza aqui 2 ou 3 brocas com muita segurança, né? Entendeu? E você resolve o caso do paciente assim, ó, né? Uma prótese parafusada na região posterior. Aqui eu usei um implante Straumann, olha lá. Aqui parece que está muito perto do nervo, mas ele tem mais de 2 milímetros, que ele passou um pouquinho por trás, mas isso só foi possível porque eu fiz um planejamento me baseando aonde? Na imagem de um DICOM de uma tomografia, né, que tem precisão, e de um STL. Agora você imagina se você fosse fazer a visão aí, né? A visão na técnica convencional, o posicionamento tridimensional. Será que você conseguiria? Difícil, né? Qual é o efeito colateral que eu tenho aqui de previsibilidade? É rapidez no procedimento, é segurança no procedimento. Quer dizer, eu fui pela dificuldade, estou entrando pela dificuldade, e eu tenho todos esses benefícios, resultado protético. Então você tem os efeitos colaterais primários e os secundários.
E aí, né, como o Júnior falou, o paciente sai falando, fala, poxa vida, nossa, doutor, mas você já tirou o meu dente, já fez um implante e resolvi o caso dele aqui em 40 dias, 45 dias, porque eu usei um implante trauma de superfície ativada, né? Então, esse é um efeito colateral. Por quê? Porque você se posiciona diferentemente no mercado. Talvez se eu usasse a técnica convencional, eu ia falar para não, vamos tirar esse teu dente, vou esperar cicatrizar para depois eu fazer um implante. Que é o normal também, e está tudo certo, né? E está bem, não há problema algum. Ou casos como esse dessa senhorinha, 82 anos, ó. Olha só. Então a gente faz o protocolo superior, inferior, cirurgia guiada, planejamento virtual, né? E eu não preciso fazer carga imediata. Mas olha o posicionamento que você consegue, né, com os seus implantes, aí você trabalha o quê? Direcionamento gengival, para você poder oferecer para o seu paciente uma prótese, vamos dizer, uma metrocerâmica com emergência gengival, né? Nada de excepcional aí. Por quê? Porque foi planejado isso e para que eu pudesse entregar, o que eu precisei fazer? Precisava ter o quê? Precisava ter posicionamento dos meus implantes, né? Ou situações como essa, né? Olha o efeito colateral que você tem aqui de posição de mercado. O paciente chega dessa maneira, né? Além de você aqui conquistar, ó, com a previsibilidade, você ter segurança, ter precisão, né? Posicionamento de mercado, resultado protético. Olha quantas consequências você tem de melhorar a tua previsibilidade. Ó. Então, caso de alta complexidade, aqui eu fiz um guia dentro suportado para cirurgia guiada, né? E você finaliza um caso assim, ó, entrega ao seu paciente. Ó. Então, esses são os ciclos evolutivos. Deixa eu só virar aqui para mim agora, para que a gente possa voltar. Vamos empinar aqui e eu vou ativar de novo os comentários aqui para que a gente possa... Vamos lá, ativar. Cadê aqui os comentários? Opa, ativar comentários, beleza, ótimo. É uma região difícil, né? Então é isso que você precisa entender quando você busca a previsibilidade. Qual é o trajeto, qual é o caminho, qual é o ciclo evolutivo? Para você ter mais previsibilidade com seus implantes dentários, você precisa entrar para a implantodontia digital. Implantodontia digital, eu preciso ter um scanner? Não, você não precisa ter um scanner. Precisa ter um tomógrafo? Também não. Precisa ter um software? Também não. Eu preciso fazer algum investimento? Você não precisa fazer investimento nenhum. O que você tem na sua clínica de implantodontista, talvez você precisa fazer o quê? Investir num kit de cirurgia guiada. Né? Se você quiser, além de usar o planejamento virtual, você fazer a técnica de cirurgia guiada. Então, por si só, né, você não precisa fazer altos investimentos. Olha só, para você entrar na implantodontia digital. E eu falo assim, a odontologia nunca esteve tão digital como ela está hoje. Né? Estamos falando de Invisalign na ortodontia, estamos falando de planejamento virtual para cirurgia ortognática, estamos falando de DSD, né? Estamos falando de odontologia guiada. Júnior, queria entender a sequência completa. Você deve falar sobre isso durante a semana. Sim, nós vamos falar na semana, nas 3 aulas, sim, a sequência toda completinha, viu, Júnior? Para que vocês possam entender como obter essa previsibilidade, né? Porque eu falo assim, ó, importante primeiro é assim, é você entender o que é previsibilidade. Segundo, eu preciso da previsibilidade para quê? E terceiro, como você vai obter. Então é isso que a gente vai estar mostrando na Semana da Previsibilidade, que começa na segunda-feira, né? Se você não está inscrito, se inscreva. Se conhece alguém que queira saber mais sobre previsibilidade, porque assim, ó, quando você descobrir o que ela te proporciona e como você consegue obter isso, você vai sair da onde você está para dar o primeiro passo. Segundo, você vai descobrir um outro mundo, você vai descobrir um mundo encantado. Ah, eu disse, o que é mundo? Não, você vai ter problema? Lógico que você vai ter problema. Você vai resolver casos complexos de cara? Não. Você tem um ciclo evolutivo, né? Vamos lá, já está inscrito, beleza, Júnior, é isso aí, está certinho, você está dando o primeiro passo. Aí você vai entender bem direitinho
onde é que você pode... E você vai, ó, eu vou te falar, eu não sei se você já usa cirurgia guiada ou não, né? Você já deve estar usando, mas depois que você viu o benefício da previsibilidade, não dá para você desver mais. Você não consegue mais desver. Você pode até tentar, né? Eu falo sempre assim, que é que nem mulher bonita. Não que você cobice, mas você vê uma mulher bonita, você olha para ela, você não consegue mais não ver. Entendeu? Não dá para você não olhar. Mesma coisa a cirurgia guiada, é implantodontia digital. Depois que você viu os benefícios, você não consegue ficar sem, né? Então isso é que eu falo que é ciclo evolutivo, e os efeitos colaterais de quando você busca a previsibilidade são todos esses. Os benefícios são segurança, precisão, posicionamento tridimensional, resultado protético, e o efeito colateral que você vai ter são outros, né? Você vai se posicionar diferentemente no mercado, você vai conquistar, você vai ter mais autoconfiança, né? Você vai ganhar mais. Quem não gosta de ganhar mais? E diz, mas pera lá, tem alguma coisa errada aí. Você está me falando de fazer um guia, que eu vou ter que pagar um guia e vou ganhar mais, se eu já não estou conseguindo nem cobrar do meu paciente. Às vezes você não está no posicionamento de mercado adequado, correto, né? Então, fica tranquilo, se você quiser, eu estou abrindo a porta para você, né? Que é justamente tudo o que aconteceu comigo nos últimos 16 anos. E hoje eu me sinto um outro profissional, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo. Deixa eu só ver aqui para trás. Eu tenho, como eu faço sempre, eu tenho aqui algumas perguntas da minha caixinha de perguntas, eu vou estar respondendo, tá? Deixa eu ver onde é que eu marquei aqui. Ah, tá. Essa aqui me perguntaram. Tá, eu tenho os benefícios de segurança, precisão. Como é que eu vou ter mais rentabilidade? Eu já expliquei nas lives passadas, mas eu vou falar de novo, tá? Como é que você tem rentabilidade? Rentabilidade, então, todos nós trabalhamos por hora clínica. Nós temos as despesas de hora clínica e nós temos o quê? Nós temos os valores que a gente gasta para aquela execução. Júnior, não está ficando não, cara. Eu não deixei disponibilizada, infelizmente, porque o Instagram mudou e eu acabei perdendo várias dessas lives, inclusive, entendeu? Tá? Vai ser que horário mesmo, Edilson? Domingo talvez a gente vai ter uma live, viu, Júnior, sobre artigo científico em cirurgia guiada, tá? Domingo provavelmente seja às 18 às 19 horas. E a semana, o workshop, o nosso workshop da previsibilidade começa na segunda-feira. Eu vou estar liberando as aulas segunda-feira, provavelmente até na hora do almoço, tá bom? Tranquilo? Ela vai ficar gravada, né? Você vai poder assistir de segunda a segunda-feira. Eu libero a primeira aula, tá? Você vai ter um tempo para ver, para assistir. Depois eu libero a segunda aula na quarta-feira e depois a terceira aula. Então você vai ter tempo para poder avaliar e assistir tudo direitinho, tá? Então, e aí depois a gente vai ter provavelmente algum tira-dúvida no meio delas, tá certo? Então fica tranquilo aí, beleza? Vai ficar muito bom, é um negócio muito bacana. Então, como você vai ter rentabilidade? Primeiro, usando a implantodontia digital, a cirurgia guiada, o teu procedimento se torna mais rápido, tá? Então, quer dizer, se você faz o procedimento em 1 hora e vai fazer em meia, vai te sobrar meia hora, né? Você vai economizar meia hora de processo. Segundo, você consegue se posicionar um valor do teu implante de maneira diferente do concorrente, tá? Do seu colega aí da tua cidade. Por quê? Porque você está oferecendo uma técnica diferente para o seu paciente. E quando você mostra isso, quando você mostra para o seu paciente isso, né? Quando o paciente está vendo a diferença entre as duas técnicas, ele vai te posicionar diferentemente no mercado. E ele começa a falar de você. E você começa a ser procurado por isso. Porque você é o dentista diferente, você é o implantodentista que faz aquele implante do computador, um exemplo, tá? Não é esse o marketing, eu estou só fazendo uma analogia. Então, você mostra para o seu paciente o benefício. Então, previsibilidade é isso, é você entregar o melhor para o seu paciente e ele ainda, como efeito colateral principal, ele vai querer te pagar mais. Querer no bom sentido, né? Você tem que mostrar para ele. Tá joia? Deixa eu ver, eu tenho uma outra pergunta aqui, tá?
Como é que o tempo... a outra pergunta é de tempo cirúrgico. Tá? Como é que eu vou... se eu já estou acostumado com o protocolo convencional, eu vou entrar para a técnica de cirurgia guiada ou para a implantodontia digital, e como é que eu vou conseguir fazer mais rápido? O início do processo você vai ter o quê? Você vai ter dificuldade, né? Só que depois você vai ter um grande benefício, que é isso que eu estou falando. Então, o ciclo evolutivo também dentro da técnica. Tá joia? Tranquilo, pessoal? Bom, era isso que eu tinha hoje. E no domingo, então, a gente se vê numa nova live agora sobre artigos científicos, e o workshop começa na segunda-feira. Um abraço, obrigado por todos que participaram aí.